Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 16 de maio. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. De imediato, aqui no canto inferior direito do seu vídeo, você tem a opção aí de passar o cursor do seu mouse em cima da imagem inscreva-se e clicar aí para se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. E aqui na parte superior do seu vídeo, clicando nesse card que está aparecendo para você, você pode aí seguir os procedimentos para receber aí as recomendações de compra e venda, as carteiras de ações e também informações relevantes durante cada pregão no seu celular, no seu desktop, todas as informações aí em tempo real para você. Indo aqui para a análise, vou falar sobre Ibovespa, queda acentuada de 1,75%, segue na sua tendência de baixa, caminhando lá para região dos 89.500 a 88 mil pontos. Futuros mini índices também vou comentar na parte do intraday para operações de day trade. Volto aqui para as ações e falo de PETR4, Vale 3, Rent 3, Itube 4, MRV3, MGLU3, MGLU3, SBSP3, CSMG3 e Smiles SMLS3. Vamos então para o Ibovespa, queda acentuada de 1,75%, fechamento abaixo da mínima do pregão anterior, afastamento da região de suporte que foi perdida, ou seja, não gerou sinal de alta, não superou a máxima do pregão anterior, segue apontando para baixo e invadindo a região mais importante de suporte, região mais por volta de 89.500, já está em cima dos 90 mil pontos, 89.500 a 88 mil pontos, que é inclusive um topo no gráfico mensal. A máxima aqui desse topo no gráfico mensal, que foi lá do início de 2018, esse topo foi gerado no início de 2018, topo da tendência de alta, próximo de chegar nesse patamar de 88.317 pontos. Então, nesse patamar, abre-se a chance de se gerar sinalização de alta, de gerar algum tipo de recuperação. Em cima e abaixo, na verdade abaixo dessa região de 88.317, qual seria o próximo nível de suporte mais relevante no mensal? 86.115, na região de 86.115 pontos. E no gráfico semanal seria a região de 85.700, essa região aqui extremamente bem testada. Então, o primeiro nível está aqui, primeira faixa de suporte relevante está aqui, segundo nível de suporte está aqui mais para baixo. No gráfico semanal, local onde pode trazer uma recuperação da tendência, lembrando que o mercado gera numa tendência de alta movimentações para cima, movimentação para baixo, ou seja, de baixo geralmente menor do que foi de alta, e aqui a gente já está no quarto mês consecutivo de correção, não de queda, de correção, porque aqui foi um movimento inteiro de subida, depois desse movimento inteiro de subida está no processo de correção, e maio sendo maio, caindo aí 6,57% neste momento, mês de maio, para o índice Bovespa. Quando eu falo maio sendo maio, fiz até uma análise sobre isso, uma avaliação aí dos últimos 21 anos, comportamento aí dos meses do Ibovespa, desempenho do Ibovespa, e maio é o disparado, é o pior mês do ano, considerando o desempenho dos últimos 21 anos. Mais detalhes sobre isso, basta pesquisar aí no meu canal melhores e piores meses para se investir na Bolsa. Indo para os futuros, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui o mini índice dentro, primeiramente, o movimento de queda no G60, no gráfico diário, tendência de baixa, gráfico de 60 minutos, topos e fundos descendentes, queda forte nesse momento. Se a gente olhar aqui, essa região já é uma região extremamente importante em termos de resistência agora para o índice futuro. Região que, para mim, mais relevante na faixa dos 90.815, até um patamar ali passando de 91.010 e 91.010, o valor certo seria isso mesmo. Essa região aqui, em conjunto com essa aqui. Tem até uma resistência intermediária aqui, que ou seja, antigo suporte, que tende a funcionar aqui como resistência. Então, repetindo, 90.605, depois ficando mais relevante 90.815 a 91.010. São as resistências mais importantes. Ou seja, mini índice acima desse patamar volta a trazer uma expectativa um pouco mais positiva para se trabalhar principalmente na ponta compradora. Ou acima desse patamar aqui, que aí anularia a tendência de baixa do gráfico de 60 minutos, ou seja, voltar para cima de 91.640. Não significa dizer que não tem como gerar a operação de compra abaixo dessa região. Tem sim. O ideal seria justamente esticar um pouco mais para baixo, depois gerar um sinal de subida, superação da máxima do que no anterior no gráfico de 60 minutos,
para aí sim buscar a operação de compra, tentando pegar um movimento de subida para essa região de uns 91 mil pontos, 90.800 a 91 mil pontos arredondando. Neste momento, o cenário gráfico apontando mais para baixo, topo descendente no gráfico de 10 minutos ou pivô de baixa também no gráfico de 5 minutos, fica mais interessante para a ponta vendedora. Para compra, ideal, como eu já disse, se vier abrir forte para cima dos 91 mil pontos. Para venda ou para compra, mas também interessante, aqui mais para baixo, se vier um pouco mais para baixo e gerar sinalização de alta, seja no G30 ou no gráfico de 60 minutos para buscar a operação de compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos aí no mini índice. No dólar, dia de hoje de forte alta de 0,87%, finalmente o dólar conseguiu se firmar aqui, o pregão de ontem conseguiu fechar acima dos 4.010 pontos, pregão de hoje aí apontando já está aqui nos 4.045, fechando aqui acima desse patamar de vários topos anteriores, tendência de alta no dólar. Gráfico semanal, a gente pode observar que no semanal vai ter aqui uma resistência intermediária na faixa dos 4.065 pontos, depois em torno de 4.108 pontos, isso aqui seriam as resistências mais próximas no gráfico semanal. No diário, dando um zoom menos, a gente teria aqui uma região de topo, muito lá em cima ainda, 4.143, aqui mais próximo 4.071. Então são as resistências mais próximas aí para o dólar, 4.059, 4.071, aqui pelo gráfico diário, resistências mais próximas. Depois disso, na faixa de 4.091. No G60, nós temos o dólar em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, mantendo-se aí aqui já no processo de correção. São 2 horas sem gerar nova máxima. Abriu caindo, ficou aqui de lado, fica mais interessante para compra após sinalização de alta no G60, no G30, ou seja, de fundo ascendente ou de pivô de alta, fica mais interessante para compra. Dentro desse processo aqui ainda está mais interessante para fundo ascendente ou mesmo pivô de alta no gráfico de 10 minutos, ou seja, enquanto não perder as mínimas ascendentes no gráfico de 60 minutos, fica mais para se buscar compra até no rompimento aqui dessa região dos 4.048. Então, quanto maior o tempo que ficar aqui de lado, maior a chance de continuar subindo rumo às resistências de 4.059, 4.071 pelo gráfico diário. Caiu, usou essa região aqui como patamar de suporte, antiga resistência, primeiramente antiga resistência em 4.032,50, seria um suporte, e o próximo nível já vai ficar na faixa dos 4.028 a 4.025. Então, abriu aqui caindo, veio aqui para baixo, possibilidade de trabalhar na venda de topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas ficando atento, principalmente na região de 4.028 a 4.025, não exige muito para baixo do movimento de queda. Chegou aqui nesse nível, gerou sinalização para cima, no G60 ou no G30, volta a ficar interessante para compra de fundo ascendente, pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Partindo para as ações novamente, PTR4 no dia de hoje, queda acentuada de 2,36%. Perdeu a mínima dessa região de suporte. Superou a máxima do pregão de ontem, não andou, já reverteu isso rapidamente para baixo aí no intraday e ganhou. Inclusive eu falei sobre isso na live das 10h45, radar do mercado que eu faço todos os dias no YouTube. Comentei sobre o cenário do gráfico 60 minutos na PTR4, ou seja, estava muito mais para perder essa mínima aqui do que dar continuidade, inclusive até perder isso aqui. O caminho mais provável da PTR4 é perder os R$ 25,53. A ação perdeu essa região, segue apontando mais para baixo. Se a gente olhar para o gráfico semanal, qual o próximo nível de suporte para a PTR4? R$ 25,11 e depois disso R$ 24,52. É uma faixa de suporte na ação. Se eu jogar no gráfico diário novamente e der um zoom menos, a gente vai poder verificar alguns fundos nessa região, nessa faixa de preço. Aqui está. Então, para se buscar uma operação de compra no ativo que está em tendência de baixa nesse momento, o lugar mais interessante seria justamente nessa faixa aqui de preço. Desde a região aqui dos 24,82 a 24,52. Essa faixa de preço seria interessante para se buscar alguma compra de fundo aqui, sinalização de fundo, superação da máxima do pregão anterior. Na Vale 3, dia de hoje, queda forte de 3,23%. Abriu aqui para cima, mas perdeu força, veio forte para baixo e segue apontando para baixo. Se a gente olhar para o gráfico semanal, qual o próximo nível de suporte? Aqui está perdendo essa região, então vai ficar aqui muito para um patamar que foi testado e já foi até testado no pregão de hoje. Observe aqui que já foi testado aqui e nesse ponto também testando região aqui de
topos anteriores de uma pequena congestão. R$ 46,00. Primeira zona de suporte na faixa dos R$ 46,00. Segunda zona de suporte pelo gráfico diário aqui tem R$ 45,25 e mais abaixo R$ 44,90. Então são suportes mais próximos para Vale 3. Gerou aqui um afastamento devido da média móvel de 13 períodos, superação da máxima do que no anterior, possibilidade de compra contra tendência. Nesse momento eu não vejo uma entrada na ponta compradora ainda em cima de Vale 3, pensando em swing trade. Depois disso vamos falar aqui da Rent 3, que no pregão de hoje apresentou aqui uma queda de 0,81%. Eu acionei a saída dessa ação. A saída dessa ação aconteceu aqui no gráfico de 60 minutos, quando na primeira hora de pregão já abriu aqui perdendo o ponto que eu tinha comentado na última videoanálise, que eu anteciparia o stop da operação se ela perdesse essa mínima. Por quê? Porque descaracterizaria o que eu gostaria de ver no gráfico, ou seja, mesmo que ela conseguiu se recuperar aqui, já voltou aqui para baixo, enfim, já descaracterizou a operação que eu gostaria de ter conduzido por mais tempo na Rent 3. Por esse motivo eu acionei um stop mais curto. Esse stop foi um stop aí de 1,23% e isso gerou uma perda no capital total de 0,2%. Depois disso vamos falar de Tube 4, que vem aqui no pregão de hoje, que perdeu hoje no pregão 1,29%, ou seja, a queda do pregão de hoje de 1,29%. O ativo está dentro de uma tendência de baixa, segue dentro de um movimento de queda. Qualquer alternativa de compra vai ser contra a tendência. A alternativa de entrada no primeiro momento seria a superação da máxima no pregão de hoje. Interesse maior até se viesse um pouquinho mais para baixo. Dando uma olhada no gráfico semanal em termos de suporte que esse ativo vem testando, esse aqui é válido até o fechamento dessa semana, região de 31,73. Observe que já está abaixo, 31,44. Abaixo desse patamar tem aqui um gap que já foi testado uma vez na faixa dos R$ 31,12. Se eu passar uma linha aqui para trás, 31,12, e passar uma linha para frente, observe que está basicamente nesse nível, que era uma região aqui de suporte, virou aqui uma resistência, que foi depois superada, e aqui novamente podendo funcionar como um patamar de suporte. Então nessa faixa de preço, um pouquinho mais para baixo, superação da máxima do pregão anterior seria uma das alternativas de arriscar a operação contra a tendência na Itube 4. Sem exigir muito para cima, é um risco maior, perfil mais arrojado, e logicamente conduzindo de perto o stop aí da operação, ou seja, cada nova mínima ascendente, depois de umas duas pelo menos, 2 a 3 mínimas ascendentes, dá para se reposicionar o stop da operação para quem está comprando aí contra a tendência. Depois vamos falar aqui de MRV3, que no pregão de hoje apresentou queda forte de 3,17%, está dentro ainda de um processo de tendência de alta. Dependendo também do ponto que ela está voltando aqui, dependendo da sinalização de alta nos próximos pregões desse ativo, interesse maior de ainda de poder buscar uma compra de fundo ascendente na MRV3. Melhor ainda se for acima dessa região que eu já comentei, 14,81 a 14,75. MGLU3, afundando a MGLU3, ó, lá de cima até aqui embaixo, uma queda acentuada. Se a gente olhar para o gráfico semanal, por enquanto vai dando um indício muito maior, ou seja, uma probabilidade muito maior de invadir a região de 164,46 até 158,52. Só que dentro dessa faixa de preço, se no gráfico diário acontecer alguma sinalização de alta nos próximos pregões, provavelmente na próxima semana, superação da máxima do pregão anterior, daria para se arriscar uma operação de compra que ainda não seria contra a tendência, mas tentando pegar um movimento de subida, não necessariamente para voltar nesse nível, mas tentar pegar um movimento de subida que pode até chegar para essa região aqui de gap que ela deixou aqui em aberto no gráfico diário, não que ela tenha que fechar isso rapidamente, mas que ela pode chegar aqui na faixa dos 178 a 178,25. Então avaliarei aí nos próximos pregões o desenrolar desse movimento de baixa da MGLU3. Sabesp, SBSP3 também queda intensa, 5,61% no pregão de hoje, ativo caminhando para o fechamento efetivo dessa região de gap, na faixa dos R$ 38,97 a R$ 38,80. Então essa é a faixa importante de suporte para o ativo. E aí, dentro dessa faixa importante, se chegar aqui, assim como eu falei da MGLU3, sinalização de alta mais nessa faixa de preço ou mesmo mais abaixo, a região aqui na casa dos 38,05 a 37,63. Observe que no gráfico semanal é uma região também importante de suporte, são dois fundos ali anteriores. Chegando nessa faixa de preço direto, possibilidade de arriscar a operação na ponta compradora, tentando pegar um movimento de subida do preço.
sem exigir logicamente muito para cima. CSMG3, queda também intensa, queda hoje de 4,59%, mas da máxima que ela chegou até a mínima já caiu uns 20, quase 20%. E vai perdendo toda uma zona de suporte aqui no gráfico diário. São vários fundos anteriores que foram perdidos. Já tem um cenário mais esticado para baixo, ou seja, a distância do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos já é superior a mais do que 2 vezes a volatilidade média dos últimos 10 pregões. Então, a distância é relativamente grande, mas para se buscar alguma entrada na ponta compradora em cima dessa região de suporte que ela se encontra, o primeiro, 55,87, falando aqui da mínima desse fundo. O segundo, 54,13. Então, tem esse suporte, que está praticamente em cima, e tem esse do topo anterior. Então, são dois níveis de suporte. Já está esticado para baixo no gráfico diário, mas para buscar uma entrada, querendo pegar algum movimento de subida e aguardando a superação da máxima do candle anterior, o ideal que seria gerar algum tipo de candle de indefinição, algum candle menor em termos de volatilidade, para se trabalhar com um stop mais curto. Exemplo, algum candle desse que supera a máxima no pregão seguinte do candle, ou mesmo desse aqui que supera a máxima no pregão seguinte, ou seja, um candle menor do que os candles mais fortes aí de baixo, tentando pegar um repique de alta nesta ação também. É o que está abrindo espaço nesse momento, vários ativos aí em tendência de baixo, com quedas mais acentuadas. Seria mais essa sinalização de entrada contra a tendência nesse momento para abrir algum tipo de compra. Smiles da mesma forma, SMLS3, movimento mais forte para baixo, chegando no gráfico semanal em cima de um patamar de suporte esse que começa em R$ 39,17 e vai até R$ 38,05, essa faixa de fundo anterior. A tendência de médio prazo da Sabesp já foi para o brejo, tendência de alta já era tendência de alta porque perdeu essa região do fundo anterior. Mas chegando nesse próximo nível de suporte, mesmo que perca essa região, sinalização de alta pelo gráfico diário após algum candle um pouco menor, como aconteceu aqui, um martelo, mas não confirmou, seria também a alternativa de tentar pegar uma compra para um retorno mais próximo possível do preço à média móvel de 13 períodos, que também tem um afastamento aí grande do preço para a média, ou seja, mais do que 2 vezes, quase 2 vezes e meia a volatilidade média dos últimos 10 pregões em termos de afastamento do preço para a média móvel exponencial de 13 períodos. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.